Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo Tom, da Universidade Federal do Paraná, do campus de Indaial do Sul. Eu também faço parte do Mana Team e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre inteligência artificial. Olha que legal! Mais especificamente sobre uma abordagem específica da inteligência artificial, conhecida como inteligência coletiva. Mas antes de falarmos de inteligência coletiva propriamente dita, que é o motivo do nosso bate-papo, vamos conhecer um pouquinho mais, vamos dizer assim, um pouquinho melhor o que seria a inteligência artificial, ou IA, como costumamos chamá-la, né? Primeiramente, fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabiam que a inteligência artificial ela é o campo da ciência da computação que desenvolve ferramentas de hardware e de software, isto é, máquinas e programas, para a solução de problemas que requerem inteligência para sua solução? Pois é, interessante, né? Quando dizemos inteligência, nesse caso, nos referimos à computação não tradicional, né? A computação ela resolve diversos problemas, mas nem todos eles requerem inteligência. Fazer uma conta, vamos dizer assim, quanto é 5 mais 3? Essa conta é uma conta matemática, claro que a gente usa o cérebro para resolvê-la, mas ela apenas um algoritmo simples consegue solucioná-la. Agora nós temos alguns tipos de problemas que são mais complexos, que aí sim, de fato, exigem essa computação não tradicional, como eu estou colocando aqui. Então, alguns exemplos desses problemas que existem na natureza, que são passíveis de serem modelados matematicamente e solucionados computacionalmente por IA, que poderíamos citar assim, seriam o reconhecimento de imagens, o reconhecimento de sons e de fala, o processamento de linguagem natural, da linguagem falada, no caso, né? Ou até mesmo escrita, problemas de robótica, como fazer um robô conseguir caminhar de modo autônomo, um carro autônomo também conseguir guiar pelas estradas sem ter nenhum tipo de colisão, de uma maneira segura, né? E eficiente. Então, problemas de busca e de otimização combinatória, entre outros problemas. Bem, mas existem diversas abordagens diferentes para o desenvolvimento de soluções de inteligência artificial. Uma das mais conhecidas e até, eu diria, intuitiva são as redes neurais artificiais, que se baseiam na forma com que o cérebro humano e de outros animais resolvem os seus problemas. Essa abordagem, como eu disse, ela talvez seja mais intuitiva para nós, pois o cérebro, ele que é um órgão, vamos dizer assim, inteligente por natureza, que nós temos, né, nos animais, né? Então, assim, se a gente pensa em tentar solucionar alguma coisa usando o computador, e esse problema ele requer inteligência, por que não observarmos como o cérebro resolve os seus problemas para tentarmos resolver de maneira semelhante ao que essas redes neurais naturais nossas fazem? Mas não é sobre essa abordagem das redes neurais artificiais, que é muito interessante também, que nós vamos conversar hoje. Nós vamos falar sobre uma outra abordagem. Mas uma perguntinha. Você acha que a única forma, então, que a natureza tem para solucionar problemas de modo inteligente é utilizando diretamente o cérebro? Bom, então é interessante essa pergunta, né? Porque, quer dizer, não necessariamente nós conseguimos imaginar de maneira fácil soluções de problemas pelos seres vivos que não usem o cérebro. Na verdade, diversas espécies de seres vivos agem de maneira inteligente, não apenas individualmente, mas também coletivamente. É claro que eles utilizam o cérebro para sua solução, mas eu não estou nem falando muito do problema que eles resolvem de maneira individual, cada ser vivo, mas da solução coletiva que emerge do comportamento conjunto desses vários seres vivos. Quer ver só um exemplo? Abelhas. As abelhas, elas constroem coletivamente suas colmeias e assim, elas compartilham umas com as outras o processo de descoberta de novas fontes de alimento, onde tem pólen, por exemplo, né, nas flores, contribuindo inclusive com a própria polinização, e a polinização que vai gerar novas plantas, novas flores, com mais alimento ainda para elas, né, num círculo virtuoso, né? Teríamos
inúmeros outros exemplos de espécies que agem de modo inteligente dessa maneira que eu estou falando, mas dessa maneira inteligente coletiva, né? Incluindo outros insetos, como formigas, por exemplo, cupins, etc., mas também cardumes de peixes, bandos de pássaros, né, em suas revoadas, né? Então tem entre uma série de outros exemplos de animais que poderiam fazer isso, inclusive mamíferos, como a gente vai ver logo mais em breve. Assim, em nossa pesquisa acadêmica, naquela que a gente faz dentro da universidade, nós desenvolvemos algoritmos que são inspirados nesses comportamentos coletivos desses seres vivos. São os chamados algoritmos de inteligência de enxames, porque são enxames de seres vivos, né? São bandos, como a gente falou, que são coletivos deles, né? Isso também pode ser chamado de inteligência coletiva. Então, inteligência de enxames ou inteligência coletiva. Esses algoritmos, eles fazem parte de um campo um pouco mais abrangente da inteligência artificial, conhecido como metaheurísticas bioinspiradas. Ou mesmo computação evolucionária, ou algoritmos baseados em populações. É um campo de pesquisa que tem algumas poucas décadas de existência, né? E que teve como um de seus principais pioneiros ou precursores o norte-americano John Holland, um professor de ciência da computação e engenharia elétrica da Universidade de Michigan. Alguns dos problemas ou algumas das categorias de problemas que requerem algum grau de inteligência para sua solução e que havíamos citado no começo desse vídeo são os problemas de busca e otimização. Um exemplo de problema dessa categoria é o problema da seleção de atributos em conjuntos de dados para a aplicação de algoritmos de aprendizagem de máquina, que fazem uso de outras técnicas de inteligência artificial. Meio complicado parece um pouco isso, né? Mas vocês vão ver que assim, dá pra gente tentar entender um pouquinho melhor e se aprofundar um pouquinho nisso. Alguns conceitos vocês vão ficar um pouquinho mais pesados, um pouquinho mais densos, mas talvez vamos tentar tirar o que a gente consegue entender a partir disso. Esses problemas que eu tô falando aqui, eles são problemas chamados de discretos. Isto é, eles não trabalham com números contínuos em sua representação e sua solução, como números reais, por exemplo, que seriam números contínuos, né? Exemplos de números discretos são os números naturais, números inteiros, né? Por outro lado, a grande maioria das metaheurísticas inspiradas na natureza são desenvolvidas em sua forma original para a solução de problemas contínuos e não os problemas discretos. Logo, torna-se importante adaptarmos essas metaheurísticas e avaliá-las quanto à sua eficácia em problemas de busca e otimização com essa configuração discreta. Ou seja, trabalhando com esses números que eu comentei, com números naturais, números inteiros, eventualmente números binários, né? Como abordagens metodológicas, de modo geral, o nosso esforço principal consiste em estudar as características e o comportamento das mais diversas metaheurísticas inspiradas na natureza, de modo a identificar as mais promissoras para discretização, primeiramente, depois adaptar as escolhidas e, então, compará-las com outras metaheurísticas que já mostraram bons resultados previamente para determinados problemas, ou, no nosso caso, para diversos conjuntos de dados para o problema da seleção de atributos. Isso envolve o uso de ferramentas computacionais de programação matemática, como instrumental técnico, melhor dizendo, bem como a seleção dos próprios conjuntos de dados em que serão aplicados a solução proposta. E os outros algoritmos contra os quais o algoritmo proposto vai ser comparado. Então a gente vai comparar o algoritmo que a gente está propondo com diversos outros algoritmos que já se deram bem, digamos assim, naquele mesmo problema. Essas comparações, elas se dão principalmente em termos de acurácia preditiva do algoritmo de aprendizagem de máquina, no qual as metaheurísticas estão acopladas, no número de atributos selecionados, quanto menos atributos em geral, mais simples é a interpretação dos resultados, e em termos de performance computacional. Como o custo do tempo de processamento pode ser pesado, quanto mais rápido for o algoritmo, melhor. Para essas análises comparativas que nós fazemos entre as diversas técnicas, são utilizadas também diversas métricas, que são formas de medir, de avaliar a qualidade de cada um dos algoritmos, como, por exemplo, as métricas baseadas em matrizes de confusão, que nós não vamos comentar agora aqui em detalhes, né, porque assim, teria toda uma história específica para falar sobre elas, né, bem como se faz necessária uma análise de significância estatística
para comparar se os algoritmos dos diversos tipos são de fato, digamos assim, expressivos em seus resultados. Uma análise dessas que eu estou comentando com vocês leva bastante tempo, pois inclui tarefas como planejamento da pesquisa, revisão da literatura, análise das meta-heurísticas candidatas, implementação computacional, e só depois disso vem a execução dos experimentos. E também, na sequência, a análise dos resultados e as discussões ali, a escrita de artigos para publicação a partir desses resultados analisados, né? Cada uma dessas fases, elas podem levar de algumas semanas a alguns meses, a depender do tempo disponível para dedicação à pesquisa, já que esse tipo de atividade de pesquisa ela é conciliada com diversas outras atribuições nossas dentro da universidade, como, por exemplo, o ensino, a extensão, atividades administrativas, entre outras. Além disso, muitas vezes dependem de alguma sincronia entre os pesquisadores envolvidos, que muitas vezes são de outras instituições, de forma cooperativa em redes, como por exemplo o Manatim é uma rede de pesquisas. Nessa pesquisa, por exemplo, que eu estou comentando com vocês, além de mim que pertenço ao campus de Jandaia do Sul da UFPR e ao Manatim, temos ainda professores do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Paraná, da Escola Politécnica da PUC do Paraná, doutorandos desses programas, por exemplo, né, de pesquisa, né, de pós-graduação, mestrandos também, doutorandos e mestrandos de programas também da Universidade Estadual de Maringá, e eventualmente até alunos de iniciação científica e trabalho de conclusão de curso. Nessa pesquisa, já conquistamos diversos resultados importantes, como, por exemplo, publicações no WCCI-SEC, que é o Congresso Mundial de Inteligência Computacional e mais voltado para essa área de meta-heurísticas, né? Essa publicação foi feita em 2018, e esse congresso ele é um dos, se não o mais importante congresso no mundo nessa área, né? Nessa publicação, por exemplo, nosso algoritmo ele era uma versão binária modificada com uma função de transferência hiperbólica dos algoritmos dos corvos, né, que analisa o comportamento dos corvos para a solução dos seus problemas ali cotidianos de busca por alimento, esconder alimento um dos outros corvos, né, entre si, e assim por diante. Uma outra publicação nessa área foi na revista Pattern Recognition, que também é um dos periódicos mais relevantes do mundo na nossa área. E nós trabalhamos com uma versão também binária modificada do algoritmo dos coiotes. Algoritmo de otimização dos coiotes, que é um algoritmo inspirado no comportamento inteligente de matilhas de coiotes, que são esses animais que se parecem com lobos ali, né? Então, assim, é inspirado tanto vamos dizer assim, em termos de organização social dos coiotes, quanto da sua capacidade de adaptação ao meio ambiente, da relação deles e das matilhas com o ambiente que os cercam, né? Atualmente, além das modificações em algoritmos já existentes, que é uma tecnologia que já dominamos, estamos também desenvolvendo nossas próprias meta-heurísticas, que é uma tecnologia que nós estamos em busca de termos domínio e que em breve isso deve ocorrer. De um modo geral, esses algoritmos eles podem se mostrar úteis a diversos outros problemas teóricos e do mundo real. Existe um teorema, inclusive, que é comprovado, vamos dizer assim, demonstrado matematicamente, inclusive, é conhecido como No Free Lunch, que significaria algo como não existe almoço grátis, que diz que algoritmos bons para uma determinada tarefa não são necessariamente bons para todas as outras tarefas. Quer dizer, de modo geral, ele não é bom para algumas tarefas. E vice-versa. Portanto, a ideia é identificarmos, dentre a gama de algoritmos disponíveis, quais são os mais adequados para cada problema. Muitos problemas específicos, quando modelados adequadamente, eles podem cair em problemas como seleção de atributos, que é o problema que eu falei agora para vocês. E com aplicações em inúmeras áreas. Quando a gente fala de seleção de atributos, estou falando de uma maneira teórica, mas as aplicações são em várias áreas. Daí a importância de descobrirmos os melhores algoritmos para esse tipo de problema. Para exemplificar alguns tipos de aplicações de seleção de atributos, podemos mencionar conjuntos de dados usados em alguns dos nossos artigos já publicados.
Por exemplo, na área de medicina, nós temos ali um problema que é diagnosticar tumores de mama em pacientes. Se o tumor é benigno ou maligno, com base em características como as dimensões do tumor, a textura, o raio, o perímetro das massas encontradas, etc. Um outro exemplo, ainda na área médica, é a classificação de exames de imagem de coração por tomografia computadorizada. Essas tomografias computadorizadas, elas podem ter resultados normais ou anormais dos seus pacientes, né? E com base em diversas características que aparecem nesses exames, a gente consegue classificar as imagens, né? Em doenças de plantas, aí já saindo um pouco da medicina e indo mais para o agronegócio, por exemplo, para identificação de doenças na soja e infecções por fitopatógenos, como infecções por fungos, por exemplo, como a antracnose, pústulas bacterianas, entre outros. Tudo isso com base em fatores meteorológicos, em características da folha da planta, etc. Para fins um pouco mais, vamos dizer assim, científicos propriamente, então nós temos um exemplo de aplicação que é fazer simplesmente a taxonomia de animais com base em suas características. Por exemplo, o número de patas de determinados insetos, se são alados ou não, ou seja, se tem asas ou não, se possuem cauda ou não, entre outros. E aí você vai conseguindo encontrar os ramos e enquadrar cada um dos seres vivos dentro dessa taxonomia. Na área militar de defesa, por exemplo, diferenciar sinais de sonar que refletem de superfícies rochosas em relação aos sinais que refletem de superfícies metálicas. Isso seria muito útil, por exemplo, para a detecção de minas terrestres, que é uma coisa bastante importante. Tem muitos locais do mundo que ainda no solo tem minas terrestres que nós não podemos pisar lá de maneira tranquila, porque pode ser que a gente acabe sofrendo um acidente com uma explosão dessa mina. E aí usar um algoritmo desse seria uma solução interessante para evitarmos esse tipo de situação. Esses são apenas alguns exemplos de conjuntos de dados, mas esses algoritmos eles podem potencialmente ser aplicados com sucesso a muitos outros conjuntos e a muitos outros problemas, desde que estruturados conforme necessário para a execução dos algoritmos utilizados. Bem, pessoal, eu acho que por hoje é isso aí. Obrigado e até breve.